Bom, pessoal, voltamos aí para a nossa parte 2 de eletrostática e agora vamos conversar rapidamente sobre os nossos, mas sem perder a qualidade, é claro, sobre os nossos processos de eletrização, tudo bem? Eu começo aqui com, na minha opinião, assim, né, mais simples possível, que é o processo de atrito ou de triboeletrização, onde eu julgo como de extrema importância você saber essas duas primeiras setinhas que estão aparecendo ali para você, tá bom? E aí o que que acontece? Para nós trabalharmos com a ideia da eletrização por atrito, ou, né, seguindo esse outro nome, triboeletrização, eu preciso ter uma consideração que os meus corpos estarão inicialmente neutros. Geralmente é assim que a gente trabalha, tá? Então, na eletrostática, para você eletrizar por atrito, você vai perceber que no enunciado, os dois corpos estarão, aqui ó, puxando só uma setinha, eles estarão inicialmente, nossa, quase uns soletrandos, né? Então, inicialmente, esses caras estarão o quê? Desprovidos de carga elétrica, tá? Lembrando, gente, pelo amor de Deus, esses caras têm prótons, esses caras têm elétrons, eles só não têm a carga elétrica porque, lembrando da aula passada, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Pode ser? Tudo bem? E aí, o que que eu vou fazer aqui rapidamente? Olha para cá. Olha para cá ainda não, desculpa, olha aqui para a segunda setinha. Eu tenho uma ideia de depois, né? O que que vai acontecer depois do meu atrito? Bom, Carelli, depois do meu atrito, é certeza que esses corpos deverão adquirir cargas de mesmo valor numérico, porém com sinais contrários. Ih, Carelli, meu Deus do céu, minha mente, ai meu Deus, já tá dando dor de cabeça, professor, calma. Os caras, quando você eletriza por atrito, tu vai lá esfregar, esfregou, tu vai perceber que o corpo da esquerda vai ficar com uma carga de mais 10 coulombs e o corpo da direita vai ficar com menos 10 coulombs. É esse o recado que eu estou tentando te passar dentro dessa segunda consideração aqui. Tudo bem? Então, de novo, se você faz uma eletrização por atrito, aí olha só o que eu vou escrever para você. Se você faz uma eletrização por atrito, aí você vai ter tanto a carga do corpo A, tanto A quanto B, inicialmente, antes desse atrito, né, eles não terão carga elétrica, eles estarão desprovidos de carga, tudo bem? Quando você atritar, aí que vem um negócio aqui diferente, ó. Quando você vai atritar, você pode dizer para mim que a carga do A, após o atrito, por isso que a gente coloca essa vírgulazinha aqui em cima, né? Então, a carga do A vai ser de mais 5 coulombs, enquanto vem aqui comigo, a carga do B vai precisar ser de quanto? Menos os 5 coulombs. É isso aqui que vai acontecer na eletrização por atrito. É isso que eu preciso que você saiba, tudo bem? Agora, quando a gente faz uma eletrização basicamente envolvendo o processo de série triboelétrica, né? O que eu peço, o que eu chamo a sua atenção, basicamente, é a seguinte. Existe uma série basicamente pronta, preparada para você. E o que que essa série quer dizer, Carelli? Ela quer dizer uma tendência entre os corpos. Quando eu eletrizo um corpo com outro, gente, eu não sei de cabeça se o corpo A vai ficar positivo ou se é o corpo B que vai ficar negativo, não faço ideia. Mas a série triboelétrica, ela é basicamente um mecanismo que foi arranjado, né, por meio de experimentos em laboratório, que os cientistas conseguiram prever conseguiram testar, na verdade, prever não é a palavra certa, mas eles testaram vários corpos se atritando e foram percebendo quem foi ficando positivo e quem foi ficando negativo dentro da nossa consideração, tá? E aí, basicamente, para essa nossa série triboelétrica, o que eu te chamo a atenção é aqui, ó. O que eu te chamo a atenção é que dentro de alguns dos elementos que eu mapeei nessa nossa série triboelétrica, né, tem pouquinhos. Se você der uma pesquisada, você acha muito mais elementos aqui, tá? Quanto mais em cima esse corpo estiver, a tendência dele, ao sofrer uma eletrização por atrito, é ficar positivo.
Quanto mais para baixo da tabela, da série, esse corpo estiver, ele tende a ficar negativo. Um exemplo rápido para testar aqui a sua audição, a sua absorção. Vem cá comigo. Se eu pego o couro e atrito aqui, ó, com vidro, tá vendo? Gente, quem está mais acima é o couro. Então, se o couro está mais acima que o vidro, numa eletrização por atrito, quando eles estivessem inicialmente neutros, após essa eletrização, o couro vai ficar o quê? Tende a ficar positivo, e o vidro tende a ficar negativo. Mesma coisa, se você pegar o vidro e fazer com a madeira. Poxa, o vidro está mais acima, vai seguir a mesma regra. Essa é a principal ideia que você precisa guardar no seu bolso sobre eletrização por atrito. Tudo bem? Agora, ó, vem aqui comigo. Número 2, vamos falar agora do processo de eletrização, mas por contato. Carelli, o atrito é uma eletrização por contato? Gente, o atrito tem fricção. O contato você não vai esfregar, não precisa esfregar um corpo com o outro, tá? Porém, diferentemente do primeiro caso, lembra que inicialmente esses camaradas estavam neutros? Agora, quando você faz uma eletrização por contato, gente, eu preciso que pelo menos, aqui ó, pelo menos um dos meus corpos esteja o quê? Eletrizado. Não faz sentido algum você pegar um corpo mais carregado positivamente, um corpo com menos uma carga negativa, encostar esses caras aqui e esperar um milagre entre eles acontecer. Se eles estiverem neutros, né? Se você estiver com dois caras descarregados, eles, após o contato, após você encostar e separar, eles vão continuar em contato. Aqui não. Se eu pegar dois caras neutros e esfregar, vai haver troca de elétrons, tá? Mas aqui nada acontece. Então, por isso que existe uma condição de pelo menos um dos corpos estar devidamente carregado, tá? Porque quando você encostar, aí sim vai ter essa troca de elétrons para que seja atingido o chamado equilíbrio estático, tudo bem? E aqui, gente, ó, e preste atenção, né, na condição que eu vou te trazer. Após o contato, preste atenção, após o contato, meu Deus, isso aqui é muito importante, ó. Para corpos de mesmas dimensões, né? Ou seja, se for duas esferinhas iguais, se for aqui, ó, vários quadradinhos iguais, existe uma regra que você pode fazer, tá? Então, sempre que você faz o contato entre corpos que tenham mesmas dimensões, sejam dos mesmos materiais, você vai garantir para mim que após o contato e você separar, eles adquirirão a mesma carga elétrica, tanto em valor numérico quanto em sinal. Cuidado que aqui era a mesma carga só no valor numérico, mas o sinal era o quê? Era trocado, né? Então aqui na eletrização por contato tudo fica igual, contanto que os caras tenham o quê? Mesmas dimensões. E aí o aluno do outro lado da tela pergunta, mas Carelinho, e se os corpos não tiverem essa... Aí é um assunto muito lá pra frente, tá? Que você precisa estudar sobre a capacitância dos corpos, e aí a coisa vai ficando mais aprofundada. Você vai acabar se esbarrando com potencial elétrico, enfim. Mas para aqui eu quero focar nisso, que é muito cobrado pelos concursos, tá bom? Agora, ó, olha o meu exemplo. Olha o meu exemplo. Eu tenho quantos corpos aqui de mesmas dimensões, mesmo material? 3. Eu tenho, inclusive, dos 3, 2 estão carregados positivamente, você consegue perceber, e o do meio aqui está neutro, tá? Está descarregado. E aí eu vou fazer duas coisas aqui que os concursos costumam perguntar bastante. Eu vou fazer, primeiramente, o contato simultâneo, para depois te mostrar como que a gente faz também com a ideia de um contato sucessivo. Então, encostar simultaneamente é diferente de eu encostar sucessivamente. Pode ser? Então, quando você encosta de forma simultânea, gente, é só você pensar no seguinte, olha só, esse cara aqui está muito positivo, né? Então, o corpo de 8 coulombs está bastante positivo. O corpo de 4 coulombs também está positivo, mas não está tão positivo quanto esse. Deu para entender nessa loucura. Mas olha só, existe uma diferença de prótons e elétrons aqui. Quer dizer que nesse corpo A eu tenho muito mais prótons. Aqui eu tenho um número de prótons igual ao número de elétrons. E aqui eu tenho
um número de prótons maior que o número de elétrons, mas não tão maior quanto no primeiro caso. Lembra da aula passada, né? E aí o que eu vou fazer? Quando eu encostar simultaneamente os três corpos, né, eles vão entender que existe entre eles aqui essa brusca diferença ali entre o número de prótons e o número de elétrons. Enfim, vai começar a acontecer entre esses corpos aqui, né? Vai começar a acontecer entre esses corpos, por exemplo, uma troca aqui de elétrons, gente. Os elétrons começarão a interagir entre essas superfícies, pode ser? E quando você faz a interação entre os elétrons aqui, chega um momento que você vai separar esses corpos novamente. Chega um momento que você vai perceber ali que houve um equilíbrio eletrostático e você separa os corpos. Carelli, como que eu faço para descobrir qual é o valor dessas três cargas aqui após o contato simultâneo? Gente, lembra dessa informação. Se você ler isso aqui, se você prestar muito atenção nesse ato que está escrito aqui no quadro, dos caras adquirirem a mesma carga elétrica após essa tal de eletrização por contato, o que a gente pode perceber? A gente vai perceber que a carga Q', que é a carga do A após o contato, vai se igualar com a carga QB', que vai se igualar também com a carga QC'. E essas três cargas aqui, né, elas poderão, só para a gente sintetizar, elas poderão ser chamadas de uma carga Q', tá? Que é a carga de geral, uma vez que é todo mundo igual, né, após o contato. E como que você faz para calcular essa carga final? Pô, gente, lindo. Média aritmética. Faz uma média aritmética que dá certo. Você vai pegar aqui, ó, a carga Q' é igual à soma das três cargas que havia aqui inicialmente, só que quando você faz média aritmética, você soma os termos e divide tudo pela quantidade de termos existentes, tá? Então, QA mais QB mais QC, 8 mais 0 mais 4, isso tudo dá 12. Se você não falar 12 junto comigo, você tá doido, você tá doida. 12 dividido por 3 quer dizer que após esse contato e a separação dos corpos, quando atingido o equilíbrio eletrostático, nós atingiremos aqui para cada uma dos corpinhos aí o valor de 4 coulombs. Então aqui, ó, olha que bonitinho. Após você atingir o equilíbrio eletrostático e separar os corpos, todos eles aqui apresentarão 4 coulombs de carga elétrica. Então, olha a mudança. Esse tinha 8, passou a apresentar 4. Então, o que aconteceu com ele? Ganhou ou perdeu elétrons? Se eu estava muito positivo e fiquei menos positivo, quer dizer que eu deixei alguns elétrons entrarem. Eu recebi alguns elétrons, tá? Se eu estava nulo e fiquei positivo, então, peraí, Carelli, eu estou descarregado e eu vou passar a apresentar carga positiva. E eu tinha um número igual de prótons e de elétrons. O que aconteceu aqui? Para eu sair do zero e vir para essa carga positiva, eu tive que liberar alguns elétrons aí, tudo bem? E para esse cara vir do 4 aconteceu nada. Ele até pode ter perdido um elétron aqui, mas provavelmente algum outro elétron veio para suprir essa necessidade. Então ele mantém a sua carga elétrica, tá certo? E aqui a gente sacramenta esse problema. E olha, né, lembre-se, deixei anotado aqui para vocês, lembre-se do quadro anterior, quando eu escrevi para vocês um dos princípios eletrostáticos, que era o princípio da conservação da carga elétrica. O que quer dizer, né, o princípio da conservação da carga elétrica? Gente, você precisa apenas aqui, ó, observar o somatório da carga antes. 8 mais 0 mais 4 é 12. E olha a carga depois. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 é 8. Mas esse 4 continua dando 12. Então, o somatório das quantidades de carga antes e o somatório das quantidades de carga depois do processo de contato tem que ser mantido constante. Você não pode sair perdendo as cargas elétricas, tudo bem? E aqui, só para você pegar junto comigo, a ideia do contato sucessivo, né? Carellinho, como que é o contato sucessivo? Presta atenção, meu jovem. Olha, o que eu fiz ali? Dos três corpinhos, volta aqui, esquece agora essa parte, tá? Esquece essa parte, olha só para os contatos sucessivos. Dos 3 corpinhos, eu vou encostar sucessivamente
o A e o B. Aí você já sabe, né, pelo que nós estamos conversando, entre o A e o B, sei lá, teremos aqui uma série de troca de elétrons, né? Os elétrons interagirão aqui entre esses corpos. Carelli, vai haver troca de prótons também. Tá maluco? Tá doido? Só pode ficar trocando elétrons, pessoal. Não esqueça disso. E aí, eu largo o corpo C isoladamente aqui, não vou interagir ele no sistema. Então, eu fiz um contato sucessivo aqui, ó, do A com B. Perdão, eu fiz um primeiro contato entre o A e o B. Carelinho, como que a gente faz para descobrir a carga depois desse contato? Gente, realiza uma média aritmética. Isso aqui é o suprassumo da eletrização por contato. Então, quando você pega o A e encosta no B, encostei, vou separar. Quando eu separo, eu preciso fazer a média aritmética dos dois valores. 8 mais 0 sobre 2. Estou somando dois termos. 8 mais 0 divido por 2. Quando você faz o 8 mais 0 por 2, o resultado vai ser de 4 coulombs. Então, o A e o B, após após o contato, eles ficarão com essas carguinhas aqui de 4 e 4 coulombs, tá? Quando você faz o contato agora sucessivo entre o B e o C, gente, não vai acontecer nada. Quando você encosta dois camaradas aqui, ó, de mesma carga elétrica, né, de mesma carga elétrica, não tem por que um ficar com valor diferente do outro. Então, quando você encostar, no final de tudo, todo mundo vai apresentar qual carga? 4C, 4C e 4C. Ou seja, você fez, olha só, um contato simultâneo, geral junto, e você fez aqui, ó, o primeiro e o segundo contato sucessivo. Então, preste atenção, isso é contato sucessivo, que é pegar isoladamente o primeiro com o segundo corpo aqui, e depois eu peguei o segundo com o terceiro corpo, tá? Então, assim que a gente estuda, enfim, esses dois primeiros processos de eletrização. Então, só para a gente fechar com chave de ouro, vai ter uma parte 3. Deveria caber aqui no quadro, mas não coube. Só para eu fechar falando sobre a indução eletrostática. Pula para o próximo vídeo aí que a gente já se encontra. Valeu!